Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão do navio, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A qual povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar. Pai amado, Senhor nosso, nós, diante do Senhor, agora nesse momento, aqui que estamos prestando culto ao Senhor, nós chegamos a esse momento da mensagem ser divulgada a cada um de nós. Por isso, Pai, eu peço as suas bênçãos, principalmente sobre mim agora, sobre as palavras que serão ditas, que todas sejam palavras que o Senhor aprove, que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Abençoa cada um dos ouvintes para que a gente consiga mexer no coração, consiga se avaliar, consigamos nos colocar dentro da situação e se tivermos alguma coisa que nos arrepender ou que mudar, que a gente faça isso em nome do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Essa é uma história para mim muito antiga. Quando eu estava ainda na escola, nos meus primeiros 4 anos ainda, era criança, portanto, tinha num livro da escola essa historinha, né? Tem alguém balançando a cabeça, é porque no livro dele também tinha, né? Então, só que na escola não tratava como uma situação bíblica, e sim como uma história comum. Eu creio que devia ser alguma coisa relacionada a português, alguma coisa, eu não lembro. Mas eu lembro que no meu livro tinha um desenho de um homem sentado numa cadeira na frente da mesa fazendo uma refeição dentro de uma barriga de um peixe. Então, as costelas do peixe eram as paredes, sabe? Uma coisa
aquilo ficou gravado na minha cabeça, porque é impressionante, até hoje, né? Eu estive pensando, falei lá em Mauá sobre esse assunto, e eu fiquei imaginando que tamanho que era esse peixe. Eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo ver um peixe que é capaz de alguém ficar passeando dentro da barriga dele. Mas o Jonas viveu 3 dias e 3 noites dentro dessa barriga desse peixe. É o que está dizendo a Bíblia, eu acredito na Bíblia. Né? Mas o que levou Jonas até essa situação é que é mais impressionante ainda, porque essa história, para mim, sempre foi uma história bonita, uma história inspiradora, uma história do poder de Deus, né? Da capacidade de controlar a natureza, de controlar, fazer a sua própria vontade acontecer. Era o Senhor Todo-Poderoso, sabe? Então, sempre foi uma coisa assim. E eu não tinha percebido, por exemplo, a rebeldia de Jonas em toda essa história. E durante o livro todinho, depois lá na sua casa, leia com mais atenção, são apenas 4 capítulos, né? Você vai ver que toda essa história, ela lida com essa rebeldia, e ele se declara como rebelde, né? O rebelde, infelizmente, cada um de nós somos. Alguns constantemente. A maioria, graças a Deus, que a maioria, em algum momento ou alguma situação da nossa vida, porque nós temos dificuldade em reconhecer autoridades, né? Em Romanos diz que todas as autoridades foram impostas por Deus, né? Que a gente tem que respeitar as autoridades. Mas nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade em aceitar uma ordem direta do nosso chefe, do professor, né? de qualquer pessoa que esteja num cargo superior, ou que nós sejamos submissos, né? Nós colocamos a nossa própria razão. Por exemplo, eu trabalho com ambulância, né? Eu trabalho no SAMU, faço resgate, e tem muitas situações que a gente vai na casa das pessoas, e quando chega lá, eu já ouvi em 24 anos na profissão, eu já ouvi muita gente, quando chega na casa da pessoa, assim, que estava passando mal, que pediu uma ambulância, aí surgiu um comentário: mas o cara tem 3, 4 carros na garagem, por que ele chama ambulância? Não é? Umas coisas assim. Só que nós somos pagos para ficar naquele determinado horário para fazer esse determinado serviço. É o nosso serviço. Se a pessoa chamou e ela tem carro ou não tem, nós não sabemos. Eu falo para as pessoas, quando eu ouço isso, que a gente não sabe se aqueles carros são daquela pessoa. Talvez ele só alugou a garagem, né? Ou talvez, mesmo que seja, se ele chamou uma ambulância é porque ele não tem condições de dirigir, simples assim. Mas a verdade disso é que as pessoas querem achar razões para não fazer aquilo que foi proposto fazer, né? O Jonas, da história aqui, recebeu uma ordem direta de Deus. Direta. Isso não acontece hoje, porque hoje nós temos a ordem escrita, né? Deus fala para nós por intermédio da palavra dele. Nós abrimos a Bíblia e está tudo aqui. Mas o Jonas era um profeta, 40 anos como profeta, né? Bem no comecinho aqui falando, filho de Amitai, né? Ele era um profeta, filho de Amitai. E Deus chega e dá uma ordem direta. E se você parar para pensar, uma ordem simples. Olha, vai até aquela cidade, a cidade se chama Nínive, e pregue contra ela. Só isso. O que Deus estava querendo dizer com isso? Fala, olha, você vai lá, você vai ler um pouco mais nos capítulos seguintes. Deus falou assim, olha, vai lá em Nínive, aquela cidade ela está numa maldade muito grande, tem pessoas perversas lá, tem pessoas violentas, e a maldade delas chegou de tal forma a me ofender, e eu não suporto mais aquela cidade, eu vou destruir. Agora eu vou dar uma chance para aquela cidade, e a chance é, daqui a 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Você, como profeta, vai lá e fala isso para a cidade, só isso que você tem que fazer. Fala, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou fazer isso aí, tá?
Por que eu digo que a ordem é simples? Porque em Mateus 28, lá no finalzinho do capítulo, está dizendo para nós, quando Jesus estava indo embora, subir aos céus e tal, a última ordem dele foi: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, né, a conhecer toda a palavra, e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensine, pregue o Evangelho. Foi o que ele falou. Uma ordem simples, uma coisa que nós fazemos diariamente. Aí convidamos as pessoas para participar das reuniões da igreja. Aqui tem a escola da Bíblia, né? Tem reuniões durante a semana, estudos que vão enriquecer as pessoas no conhecimento da palavra, o próprio culto com essas mensagens, com a ceia, a oferta que teve, cada uma teve sua mensagem, né? Na abertura, logo já uma mensagem lida, que tudo coisa para nos ajudar a crescer. Mas nós olhamos e falamos assim: quem é aquela pessoa para falar isso para mim? Rebeldia. Quem é? Qual a capacidade que essa pessoa tem de ensinamento sobre mim? Como é que pode ser uma pessoa mais jovem que eu está querendo me ensinar? Não é? Sabe, esses pensamentos passam pela nossa cabeça que acabam dificultando a divulgação da mensagem de Deus. O Jonas não concordou com a ordem de Deus. Falou assim: não, senhor, não está certo. Nínive, eu não concordo, o Jonas pensando agora, eu não concordo com aquela cidade. O que eles estão fazendo é muito errado. E Jonas ainda pensa assim: e o pior de tudo, Deus, é que eu vou lá, cumpro a tua ordem, e o senhor vai fazer o quê? O senhor vai perdoar aquela cidade. Lê um pouquinho mais para frente o livro, você vai perceber isso. O senhor vai se arrepender de destruir, e eles não merecem ser salvos. Esse era o pensamento de Jonas. Jonas quis ser mais justo que Deus. Ele quis ser mais santo, mais sábio do que Deus. Ele quis que a justiça dele prevalecesse a justiça de Deus. É possível isso? Nós fazemos isso também, infelizmente, sabe? A minha justiça, às vezes, sabe quando nós estamos com algum pecado e alguma coisa que vai envolver um monte de pessoas, vai envolver uma situação, vai mudar o ambiente em que eu vivo, né? E eu, para não correr riscos, o que eu faço? Eu começo a achar na própria palavra de Deus alguma condição que justifique o meu pecado. Aí eu não preciso me justificar com Deus. Então eu fico querendo justificar, eu vou convencer os irmãos de que eu estou certo, né? É uma coisa quase impossível de acontecer com todos, mas infelizmente acontece com a maioria das pessoas. Por isso a gente vê tanta gente perdida no próprio Evangelho. A gente vê pessoas que tem um conhecimento enorme da palavra de Deus, mas as atitudes dela são contrárias ao que Deus fala, porque parece que, sabe, algumas palavras não entram na minha cabeça em relação a mim. Eu consigo ver pessoas rebeldes, mas eu não consigo me ver rebelde, sabe? É muito difícil. Eu consigo ver pessoas orgulhosas, mas eu não consigo me ver como orgulhoso. Eu consigo ver pessoas preguiçosas, mas eu não consigo ver eu preguiçoso, sabe? Tem coisas que a gente... Agora, por que eu não consigo? Porque eu prefiro que seja assim. Eu não quero que vocês me vejam como um preguiçoso. Então, eu vou fazer de tudo para disfarçar. Essa é a minha justiça. Agora, a justiça de Deus é outra. Ele fala: olha, você tem que fazer, então vá lá e faça. Foi a ordem dada para o Jonas. O rebelde é aquele que obedece de acordo com suas próprias razões. Ele tem todas as razões do mundo para fazer aquilo que ele está falando. Ele não concorda com Deus e ele se acha mais justo do que Deus. A justiça de Deus é perfeita. É outra coisa, em alguns momentos, um tanto difícil da gente entender, porque acontecem coisas na nossa vida, no dia a dia, que a gente fala claramente: não é justo, sabe? Não é justo uma pessoa ficar doente,
na cama de um hospital. Eu tenho uma sobrinha que está há 6 meses internada. Não é justo, não é? Não é justo. Nós estávamos outro dia numa padaria, eu e a Regiane, e tinha um pai com uma criança deficiente, totalmente deficiente, cadeira de roda e tal. Uma criancinha, 6, 7 anos, uma menininha, e ela, sabe, não falava, tipo, eu não sei qual que é aquele tipo de doença, mas sabe, tipo uma paralisia, alguma coisa assim. E, nossa, você sabe que na hora, a gente até comentou no momento, né? Saímos dali orando para que Deus curasse aquela menina, porque sensibilizou, sabe? Eu não sei, nunca mais eu vi a menininha, né? Eu espero que Deus tenha curado ela. Mas, sabe, é injusto uma criança daquela, porque se ela vive a vida inteira dela, vai ser daquele jeito, não vai mudar. Se ela viver 50 anos, 60, 70, vai ser daquele jeito. Então, tem coisas que a gente não acha justo, mas Deus tem sua justiça para cada uma dessas situações. Nós é que não entendemos. A justiça de Deus é perfeita. A rebeldia mesmo é ir contra uma ordem direta, principalmente de Deus. Muitas coisas ocorrem quando uma pessoa se rebela, principalmente contra uma ordem de Deus. Nós temos a nossa própria lógica, né? Então, por conta disso, nós damos desculpas para as coisas que não fazemos, baseados na minha lógica, né? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, e é lógico. Se eu for lá em Nínive pregar que ela vai ser destruída e aquelas pessoas se arrepender, é lógico que Deus vai mudar de atitude e vai salvar aquela. Agora, se eu não for, Deus vai destruir. Foi o que ele fez. Desceu da onde ele estava, era tipo ele estava em Mauá. Deus falou para ele: você vai lá no Amazonas, em Manaus, e prega contra Manaus. Ele desceu para Santos, catou um navio, falou assim: me leva para a África. Lado totalmente oposto, bem longe dali. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, Deus não nos abandona. Jonas achava que estava fugindo de Deus, mas Deus estava com ele o tempo todo. Deus mandou o vento, Deus mandou o mar se agitar, o vento sopra lá contra o mar, entrem em acordo vocês dois lá, faz com que aquele navio balance a ponto dos caras não controlarem, mas não afunda aquele navio. Deus estava o tempo todinho vendo Jonas. Estava ali do lado. O Jonas sabia disso. Eu falei assim: eu conheço Deus, Ele não vai me abandonar. Então é o seguinte, eu sei que vai acontecer um monte de coisa, mas meu plano é ir para longe de Nínive. Eu vou para o outro lado. O que ele fez? Eu fico imaginando, eu lembrei até no dia que eu falei desse assunto em Mauá. Nós viemos uma vez para a praia aqui, na verdade nós fomos pescar em alto mar, em Caraguatatuba. O pessoal inventou da gente, e nunca mais eu fiz isso na minha vida, né? Ir num barco lá, de pesqueiro lá, e vamos pescar. E eu fiquei com medo danado de ir, e eu não fui no primeiro período. Mas aí os caras pegaram e acharam lá, a turma que estava com nós, um barquinho daqueles com motor atrás lá, pequenininho, barco para 6, 7 pessoas, uma canoa. Aí, fala assim: ó, o barco pesqueiro está tipo 1 quilômetro daqui, vamos lá. E nós fomos nesse barquinho. Para ir deu até certo, né? Chegamos lá, brincamos um pouquinho e tal. Para voltar, resolveram trazer toda a bagagem, os peixes que tinha pescado, todo mundo que estava dentro desse barquinho. E nós vemos, voltando. Quando eu estava chegando perto da praia, aí começam as ondas vir, né? As ondas, o barquinho está indo aqui, a onda está indo aqui, e dali a pouco, uma onda maior que nós, maior que o barco. Meu Deus do céu, gente, quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico. Eu falei: não pode, o que nós vamos fazer agora? E o barco, o motor parou de funcionar. O barqueiro está lá tentando fazer com uma cordinha, né? Tentando fazer funcionar, e o motor não vinha, e eu olhava, vinha vindo outra onda. Eu catei tudo quanto era boia que tinha lá, porque tinha
Os camaradas que estavam com nós, tinha um que era até bombeiro salva-vidas. Os caras falavam, eu sou exímio nadador. Eu não sou. Falei, então deixa eu me proteger o máximo que for. Peguei todas as boias, agarrei nela e falei, afundar eu não afundo. E foi o que eu fiz. E ele conseguiu fazer o motor funcionar antes da próxima onda vir. E você imagina a cena, nós indo assim, o barquinho tentando lá, pegando, e a onda tentando alcançar nós. Foi uma tragédia. Quem passou por uma cena dessa, olha, isso foi nada comparado ao que estava acontecendo com o barco em que Jonas estava aqui, sabe? O cara está dormindo. Jesus estava dormindo no barco lá com os discípulos, lembra? Mas aí era Jesus. Jesus falou assim, eu sei tudo o que está acontecendo, a hora que eu quiser, essa tempestade. Jesus estava até curtindo a tempestade, ele tinha domínio sobre aquilo. Os homens estavam apavorados, Jesus, como é que pode? Aí Jesus, ô vento, dá uma paradinha aí, pronto, resolveu a situação fácil. Mas o Jonas não tinha esse poder. A situação era a mesma, mas o Jonas era o causador daquela situação. Era a ira de Deus que estava ali, olha... Camarada, ou você vai para Nínive, ou você morre aí, rapaz. Você tem uma escolha. O que o Jonas escolheu? Morrer. Sabe? Como é que uma pessoa é tão rebelde ao ponto de escolher o que é pior para a sua vida? E, infelizmente, é o que acontece com cada um de nós. Sabe, quando nós temos que tomar uma decisão que vai mexer e tal, sabe? Eu tenho aqui, passa pela minha cabeça um monte de exemplos, mas eu não quero falar para não ser direto assim, porque pode tocar alguém. Mas sabe coisas que... Pensa aí, talvez você esteja numa situação dessa, algum pecado, alguma coisa que você está envolvido, alguma coisa que você sabe claramente que Deus não aprova, mas você está na sua vida procurando justificativas, sabe? Deus continua lá te cutucando, mostrando, olha, é pecado, você está errado, você tem que mudar suas atitudes, o que eu quero para você é outra coisa, eu tenho um plano melhor para a tua vida, mas você está lá dormindo, quietão. Né? Os caras entraram numa situação, eu penso agora nesses homens que estavam no barco, eles tinham um outro plano. Eles tinham um plano de ir para algum lugar com esse barco, para Tarsis. Talvez fosse um barco comercial, então eles estavam levando as cargas de outras pessoas, sabe? Bens de outras pessoas para ser transportado de um lugar para outro. E tinha os próprios bens deles ali também, a comida que eles iam comer durante essa viagem, os pertences pessoais deles, sabe? O celular, o tablet, a moto dele, estava tudo ali dentro daquele navio. Eles colocaram as coisas que eles precisavam ali dentro. E num determinado momento, quando eles viram aquela situação, a solução para o barco não afundar era jogar as coisas fora. Então eles abriram mão dos bens deles, perderam tudo que tinha, por causa de uma coisa que não era culpa deles. Eles não tinham nada a ver com aquilo. Eles nem entendiam o que estava acontecendo. Interessante é que eles sabiam que a coisa era sobrenatural. Tem alguma coisa acontecendo aqui, porque eram pescadores, ou navegadores experientes, pessoas que conheciam bem o clima, conheciam bem o mar, conheciam bem aquele navio, e eles sabiam que tinha alguma coisa que normalmente não acontecia. Tinha que ser alguma coisa vinda de Deus. Aí eles recorrem às crenças deles, né? Ao Deus deles. Se você prestar atenção, aqui no capítulo 9, no capítulo... por isso, no 8, perguntaram-lhe, diga-nos quem é responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e a que povo você pertence. E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Até aqui, nesse momento, fala-se de Deus, nos 7 versículos anteriores, tudo em letra minúscula.
toda vez que se refere a Deus, porque eram deuses que eles mesmos criaram, eles acreditavam que era Deus, não era o Deus verdadeiro. Essa declaração de Jonas coloca Deus verdadeiro na história. E a partir daqui, Deus, toda vez que aparece a palavra Deus, aparece em letra maiúscula. Jonas reconhece Deus, reconhece que tudo aquilo estava acontecendo por causa de uma desobediência dele, reconhece que ele era o causador de tudo aquilo. E os homens também reconhecem. Aí, mesmo com a rebeldia de Jonas, mesmo ele fazendo o contrário do que Deus fez, Deus ainda tinha um plano de salvação completo. E salvou aqueles homens também, porque a partir dali, esses homens oferecem sacrifício a Deus, ao Deus verdadeiro. Eles se convertem, porque Deus não precisa convencer ninguém que esteja certo ou errado. O que Deus faz é converter, não é convencer. Deus está querendo salvar cada um de nós. Deus queria salvar a cidade de Nínive. Aí, os caras se veem numa situação difícil. E agora? Nós vamos, além de tudo, depois que eles perguntam para Jonas, né, o que a gente faz? Ele fala assim, me joga no mar que acaba tudo. A ideia é eu morrer. Se eu morrer, acabou com tudo. Aí vocês vão estar salvos. Mas mesmo assim, eles eram pessoas tão boas que eles falaram, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Nós não vamos ter sobre a nossa vida, viver o resto da nossa vida com a culpa da morte desse camarada, não. E eles, mesmo sabendo, já tinham perdido seus bens, já tinham perdido todas as coisas dele, eles mesmo assim começam ainda a remar o barco, tentando chegar em terra firme. Até o ponto de, aí Deus fala, os caras são duros na queda, né? Vou melhorar essa coisa. Aí Deus aumenta a tempestade. Aí os caras falaram, não tem jeito mesmo. Aí é onde eles oram a Deus, eles recorrem a Deus. Olha, Deus, agora é só com o Senhor mesmo, não tem como a gente fazer nada não. Então, não coloque sobre nós. Eles oram a culpa da vida desse homem e jogam Jonas no mar. Automaticamente, na hora, sabe? Jogou o cara, quando ele tocou na água, o mar virou uma piscina, calmou. Aí os caras, o que os caras fizeram? Correram lá, fizeram sacrifícios a Deus, porque reconheceram que sim, era Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que existe. A pessoa rebelde, além de causar mal para si mesma, ela causa mal para outras pessoas. Sabe? Precisamos nos preocupar com a nossa rebeldia. Jonas, uma vez no mar, Deus ainda não abandonou Jonas. Deus poderia, né? Deus fala assim, quantas pessoas existiam no mundo naquela época que poderiam fazer aquele trabalho de Jonas? Deus poderia falar, Jonas, já que você morreu, agora deixa eu mexer com outro lá. Mas não, Deus queria que Jonas fosse lá. Fala assim, olha, eu dei uma ordem para você e você vai obedecer, é você que vai fazer, cara. Aí o Jonas vai ainda, Deus pega e manda o peixe lá, peixão, engole ele, e ele leva ainda 3 dias e 3 noites para reconhecer que era culpado de alguma coisa. Aí que ele fala, depois você vai ler o restante, você vai ver que ele fala assim, ele ora na barriga do peixe, e ele fala com Deus, e ele fala, olha, tá bom Deus, eu vou lá, vai, eu vou. Aí Deus, 3 dias depois, o peixe vomita ele na praia e tal. Possivelmente perto de Nínive, né? Porque ele já saiu dali falando. Nínive era uma cidade com 120 mil habitantes. 120 mil pessoas. Era muita gente. A cidade era tão grande que, diz a Bíblia, um pouco mais para frente aí, precisava de 3 dias para ser percorrida. 3 dias. O Jonas fez isso em 1 dia. Pensa no serviço mal feito. Eu acho que ele deve ter pegado um carro de som e saiu gritando na rua lá. Pessoal, vocês se arrependem, vai todo mundo morrer. Olha, Deus, acabei meu serviço, agora é com o senhor aí. E acontece uma surpresa. Acontece uma surpresa impressionante.
toda a cidade com essa simples coisa, com esse trabalho mal feito do Jonas, se arrependeu. O próprio rei tirou a roupa dele, se vestiu de saco. Gente, nós temos que adorar a Deus, nós temos que nos arrepender. E Deus voltou atrás e decidiu não destruir Nínive. Jonas se revoltou. Está vendo? Não era para mim ter vindo aqui. Jonas esqueceu tudo o que tinha passado. Aí é o restante do livro, eu não queria entrar bem na outra parte. Meu esboço ficou aqui para trás. Mas o fato é, Deus tinha um propósito para salvar aquela cidade. Desde o começo, o que Deus queria fazer era salvar a cidade. Deus não tinha essa intenção de destruir. Talvez Deus sabia que não destruiria mesmo, que Jonas faria o trabalho, mas queria deixar essa lição para nós, uma lição de obediência, uma lição que nos ajuda a pensar no nosso dia a dia, sabe? Uma pessoa rebelde diz que é temente a Deus, e ele sabe que Deus pode salvar. Nós sabemos de tudo o que Deus tem falado por nós de acordo com a palavra dele, por intermédio da palavra dele. É uma escolha nossa, obedecer ou não. Mas nós sabemos, nós não podemos dizer que não sabemos. Né? Essa mensagem, meus irmãos, é para a gente pensar nas consequências da nossa rebeldia. Às vezes uma coisa pequena está fazendo um mal grande para nós. Às vezes uma coisa pequena, que é só você mudar uma atitude pequena, está atrapalhando a vida de outras pessoas, está impedindo que outras pessoas sejam salvas, ou está impedindo que você mesmo seja salvo. Essa mensagem também é para avaliar a nossa condição como cristãos e para pensar o quanto que eu sou obediente ou estou sendo obediente na palavra de Deus. É para lembrar do que eu devo fazer e não faço. É para isso. Se Deus mandou fazer, vamos lá fazer. Faça. Nós não merecemos a graça que Deus nos deu, mas Ele deu. É nossa. Ele deu. Nós estamos salvos, de acordo pela vontade dEle. O acesso que temos hoje à palavra de Deus é porque alguém, um dia, saiu da sua zona de conforto, saiu do local onde estava, não precisava, mas teve essa responsabilidade de vir falar para cada um de nós que nós deveríamos nos envolver com Deus. Eu não sei qual foi a história de cada um de vocês, mas nós não chegamos nisso sozinhos. Alguém nos apresentou Jesus pela primeira vez, em algum momento. E essa pessoa, ela poderia ter 1 milhão de outras coisas para fazer, e naquele momento ela parou de fazer para dar atenção para você. Ela reconheceu você como morador de Nínive. Deus é perfeito em suas escolhas, e Ele nos escolheu. Então nós temos que dar graças a Ele, para sermos obedientes, sendo sempre obedientes e seguidores de Jesus. E termos sempre o coração aberto para entender qual é a vontade de Deus e obedecer ela. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês.